Olá, família UP! Estamos aqui mais um dia, nosso segundo dia, mais um episódio. E hoje vamos falar sobre Filhos de Deus e o Reino de Deus. Sim, vai ser um assunto poderoso. Estamos aqui novamente com o pastor Felipe. Vamos lá, isso aí. E antes da gente começar, eu já queria falar do nosso versículo de hoje. Perfeito. Posso ler? Lê pra gente, por favor. Então, o nosso versículo vai estar lá em Marcos 10, 13 a 15, que fala: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixe que os pequeninos venham a mim, não impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então vamos lá, aí, esse pastor? assunto é muito poderoso, porque esse assunto me lembra a nossa última série, antes da gente começar a falar de reino, lembra que foi em 2022, antes de entrar reino, e a gente falou muito sobre filiação, paternidade, identidade, sabe? Como se o nosso novo nascimento fizesse com que a gente descobrisse que nós somos filhos de Deus. E para eu ser filho, eu tenho que entender que eu tenho um pai, que agora eu tenho uma proteção, que eu tenho uma submissão a ele, que ele tem um compromisso comigo de me construir de dentro para fora, de me fazer ser uma nova criatura em todas as áreas, umas mais fáceis, umas mais difíceis. Então assim eu construo uma identidade forte. Ninguém nunca mais pode tocar em mim, nos valores que eu tenho, em quem você é, porque você é uma filha amada. Então pode falar, pode dizer, sabe? Isso entra muito em conflito nas nossas feridas de alma, existenciais, dos relacionamentos com pai, com mãe natural. A gente descobre que esse relacionamento tem um fim, tem um tempo limite, que a Bíblia fala que por um curto espaço de tempo. O seu pai e sua mãe natural, ele tinha uma autoridade sobre você. Mas que depois disso, até o último dia da sua vida, você estaria protegida pelo seu Pai Celestial, cuidando de você em todos os detalhes. Sabe, quando então a gente entende bem esse assunto e encontra uma passagem dessa, isso é perfeito. Porque Jesus, primeiro ele afirma duas coisas poderosas. A gente está falando de declaração aqui, né? No nosso podcast aqui, ó. Então, olha que coisa. Primeira coisa que ele fala é: deixa vir a mim as crianças, os pequeninos ou os filhos. A gente vai, essa palavra tem essa mesma raiz de tradução. Por isso que eu amo nisso aqui, que vincula esse assunto, né? E não os impeça, porque deles é o reino. Então, primeira coisa ele fala: deixa vir. Ninguém impeça que um filho de Deus entre nesse lugar chamado reino. Todos os filhos têm livre acesso a esse lugar. Então, primeira coisa que ele fala: o reino é para vocês, que entenderam que são filhos de Deus. Isso é muito poderoso. E ele fala: ninguém impeça que um filho entre, porque o meu Pai Celestial fez para eles. Esse lugar de proteção, de bênção, de poder, de autoridade, onde a gente tem o nosso encontro com o Senhor, certo? Segunda coisa que ele fala, ele vira e fala o seguinte, que em verdade lhe digo, que se você não receber o reino como uma criança, ou como um filho, ou com a sua identidade de filho bem estabelecido, você nunca vai entrar. Então isso é muito poderoso. É tão poderoso quanto o nosso primeiro dia que a gente falou o quê? Se você não se arrepender, você não vai entrar. E o que logo depois em seguida Jesus fala? Se você não entender que você é um filho amado, você não consegue entrar. Aí eu te digo, olha onde é que as coisas se conectam. Quem era que tinha que ser liberado para que o reino fosse estabelecido na terra? O Espírito Santo. O que Paulo fala lá em Romanos 8? Que quando você recebe o Espírito de Deus, ele fala ao seu espírito e revela o que a você? Abba, Pai. Eu tenho um pai. Um anseio dentro. Sabe, eu tenho um pai, então eu vou correndo para o meu pai. E se eu tenho um pai, ele criou um lugar para mim chamado Reino de Deus, onde eu vou estar protegido. E esse lugar, né, que o próprio Jesus tem pra gente, nos tira um fardo. Sim. Nos tira desse lugar de orfandade, onde nosso pai natural, nossa mãe natural não conseguiu acessar esse lugar, que não é de direito dos nossos pais naturais, e sim do próprio Deus, e nos tira esse peso da orfandade, desse peso que tenta nos impedir de caminhar em níveis mais profundos, né? Porque quando a gente entende realmente essa revelação de que o meu pai
É o Deus celestial que me dá essa proteção, que me dá esse amor. Sim. Eu consigo caminhar. Isso passa a ser poderoso. Passa a ser poderoso. E sabe, eu acho que falar de identidade e filiação ainda tem uma coisa mais poderosa aí, que é o seguinte. Eu fico pensando, sabe, por que o Senhor fez toda essa questão de filiação, Sim. identidade? Uma das respostas para essa pergunta que eu vejo eu falo, por que identidade e não só falar de reino? A resposta que eu vejo é, por causa da nossa humanidade. Sim. Sabe por quê? Porque ele saberia desde o início que nós lidaríamos com as nossas imperfeições, com a nossa humanidade. Então, sabe, esse sentimento de pai e filho significa eu te amo de qualquer jeito, eu nunca desisto de você. Isso não apaga as consequências dos meus erros. Eu vou colher todas elas, infelizmente. E sabe, eu vou dizer até mais, felizmente, porque o que está em jogo é a minha salvação. Mas quando eu tenho uma paternidade estabelecida nesse lugar de reino, eu sei que haja o que houver, ele não vai se esquecer de mim. Sim. Mesmo no meu pior dia, quando eu estiver mais errado na minha vida, ele vai me visitar e vai querer me restaurar, e vai me mostrar o caminho de volta. Então, quando eu vejo que, sabe, isso entrou como uma pré-determinação, eu ser filho, para que eu possa habitar nesse reino, e que de maneira nenhuma, se não for como uma criança, como um filho, eu não vou conseguir entrar, eu vejo que ele me deu ainda uma arma de defesa muito poderosa. Porque quando for difícil para mim, eu vou lembrar que tem alguém que paga o preço do mundo para que ele não desista de mim. Para que alguém esteja do meu lado sempre. E como você colocou, os nossos pais naturais por um tempo fizeram esse papel. Ninguém faz isso 100%. Eu não vou ter um pai e uma mãe perfeita, cumprindo 100% desse objetivo na Terra. Que ótimo que se você teve bons pais. Mas se você também não teve bons pais, ou nem conheceu um pai ou uma mãe, você tem hoje um Pai Celestial para te reconstruir e para fazer toda a obra divina, todo o plano divino, para que você entre nesse lugar chamado Reino de Deus. Sabe, o nosso grande objetivo aqui hoje é o quê? A gente começar a declarar nesse ano de 2023 aquilo que vai nos fortalecer e nos preparar para grandes coisas de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Para isso eu tenho que estar estabelecido a minha visão de quem eu sou, como filho amado, a sua como filha amada. E assim, ao longo de 2023, com certeza essa arma vai ser usada, porque algum dia não vai ser um dia tão bom para você. A gente não vive de conto de fada. A gente sabe que a gente vai passar por dias difíceis também, mas seremos mais que vencedores quando a gente souber que a gente tem um pai que não se esquece de nós em nenhum momento. E vai muito também da nossa posição, né? Sim. Isso está ao nosso alcance de revelação. E o nosso posicionamento também é muito importante de querer ser esse filho amado. Perfeito. E querer adentrar nessa revelação. Acho que 2023 também é um ótimo ano para a gente adentrar nessa nova revelação. E autoridade dizer, não, eu sou. Eu sou um filho amado, ele tem prazer sobre a minha vida e eu me coloco nessa posição. E daí a gente consegue realmente exercer o reino. Para mim, essa é a grande declaração que eu quero fazer hoje aqui. Vambora. Que vai ser, eu declaro que eu entro nesse lugar como um filho amado, como uma filha amada. E nesse lugar chamado reino, que me protege, que me prepara, que faz com que eu receba todas as coisas que eu preciso e com que eu exerça o meu ministério, o meu chamado. E vendo o evangelho sobrenatural sendo construído ao redor de um lugar, porque eu entrei como um filho. E isso vai ser poderoso pra gente. Vamos declarar isso aí? Vamos, cheio de autoridade aqui? Então tá bom, agora é com vocês aí, gente. Eu quero te convidar nessa hora, feche seus olhos. Vamos declarar isso, porque a gente está começando aqui no nosso dia 2 de 2023 muito poderoso, viu? Fecha aí os seus olhos. Pai, eu quero primeiro começar fazendo uma oração e declarar que a sua presença de paternidade é tudo para nós. Eu oro nessa hora para que o Senhor nos revista do discernimento e da revelação, Abba, Pai, de que nós temos um Paizinho querido, celestial, que cuida de nós em todas as coisas.
Pai, eu quero abençoar esse dia, eu abençoo a todos que estão aqui conosco agora. E eu quero declarar um preparo poderoso para a gente entrar no reino. Então eu quero declarar junto de você, aqui, hoje, nesse dia, Senhor, nós declaramos que nós entramos como filhos e filhas poderosas em Cristo Jesus. Nós declaramos que nós estamos prontos porque entramos como filhos nesse lugar chamado Reino de Deus. Amém. De maneira nenhuma seria possível entrar no reino se não fosse como criança, com esse coração de total dependência. Senhor, como filho e filha, nós declaramos que seremos sólidos, poderosos e bem estabelecidos no reino, seja no dia bom, seja no dia mau. E eu quero declarar, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, que o Senhor tem liberdade para curar todas as feridas geradas por pai ou mãe natural e declarar que a grande função e tudo o que nós precisamos receber vem do nosso Pai Celestial que está no alto. Amém. Então eu tenho facilidade nesse ano de perdoar o meu pai, de perdoar a minha mãe e me conectar poderosamente ao meu Pai Celestial que está no céu. É chegar do reino de Deus. Amém. E nós entramos nesse lugar como filhos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Só estamos apenas no segundo dia. Isso aí. Temos aí mais 19 dias Isso pela aí. frente. Então, Poderoso. aguardamos você amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.